Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula número 7, tá? Não se esqueçam, 3 aulas por semana. Essa terceira semana teremos a aula 7, 8 e 9. Se você tiver aula, uma dessas aulas em sala, você não precisa fazer ela online. Agora, se você não tiver, mas tem que fazer a aula. E não esquece de eu fazer a aula, preencher o formulário bonitinho e enviar para garantir aí a sua presença, tá? A aula, ver a aula, preencher o formulário, tudo bonitinho, enviar, é como se você estivesse presente na aula, certo? Então, vamos lá. A partir de hoje começaremos a falar de Revolução Francesa. E no caso da Revolução Francesa, não faremos isso em apenas uma aula, levaremos aí pelo menos 2. A minha intenção é já aproveitar e já falar também de Napoleão Bonaparte. Então, levaremos aí 2, 3, 4 aulas para tratar de França, né? Revolução Francesa, como a coisa se estabeleceu na França após a Revolução, o governo de Napoleão Bonaparte, e depois como as coisas ficaram, né? Então, vamos aí por pelo menos 4 textos. A importância da... estou postando junto com o vídeo aqui, estou postando um texto sobre a aula de hoje. Obviamente o texto com mais detalhes, com imagens, com gravuras, fica mais fácil de vocês guardarem, até mesmo para poder consultar isso depois, beleza? Então vamos lá. O que é a Revolução Francesa? O que vai acontecer? A França, ela sempre foi o símbolo da monarquia, o símbolo do autoritarismo, tá? Então desde lá, de muito tempo, a França ela vem sendo governada com mão de ferro, tá? Então os monarcas, os reis franceses sempre foram conhecidos por colocar em prática um sistema totalitarista sim pleno, tá? Em alguns casos esses reis se considerando o sol. Luís XIV se chamava de a França, eu sou a França, tá? Então os caras tinham assim uma humildade zero, né? Se achavam realmente, esses reis se achavam os todo-poderosos. Como é que vai funcionar a França nessa época da Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela vai acontecer em 1789, certo? Depois da Revolução dos Estados Unidos. A França é um país basicamente agrário, como todos os outros, depende quase que única e exclusivamente da agricultura. É um dos poucos países europeus com uma terra muito fértil, tá? Então até hoje a França é um dos poucos países da Europa com uma capacidade de produção agrícola boa, tá certo? Então naquela época também isso enriquecia a nobreza francesa, tá? Então você vai ter na França uma divisão em estados, tá? Já desde as primeiras revoltas populares, séculos antes, após o Renascimento, que reclamavam dos abusos, você teve na França a divisão da população francesa em 3 estados, tá? Então você vai ter o primeiro estado, que é o clero, que são os religiosos, né? São ligados à igreja. Você vai ter um segundo estado, que é a nobreza, tá? Que são aquele séquito que acompanha o rei, que vive às custas do rei. São aqueles que vão cuidar da terra, cuidar não no sentido de trabalhar na terra, mas vão ser os supervisores, tanto da parte militar, eles são os únicos com autorização para portar armas, né, naquela época. E você vai ter um terceiro estado, só para você ter uma ideia, o primeiro e o segundo estado, somados, eles davam aí em torno de 1 milhão e pouco de pessoas, tá? A nobreza era bem razoável, tá? Em torno de 800 mil pessoas viviam às custas do rei, tá? Por isso do castelo daquele tamanho. Enquanto que a população pobre, o terceiro estado, que são as pessoas comuns, entre eles a burguesia, vão somar mais de 20 milhões de pessoas. Então você tem uma diferença de quantidade de pessoas absurda e uma distribuição de renda horrível, tá? Todo o dinheiro ele é dividido entre os 2 primeiros estados, principalmente com a nobreza,
A nobreza e o clero não pagam impostos, nenhum tipo de impostos, enquanto o terceiro estado, o povo, paga impostos cada vez mais abusivos e mais absurdos, tá? Tanto sobre a terra quanto sobre o transporte de produtos, pedágio para passar de um lugar para outro, impostos que, se a gente for enumerar aqui, são ridículos. Seu pai tem a terra, ele falece, você paga o imposto para continuar usando a terra que é do seu pai. Fora os impostos que você já pagaria, você paga um outro imposto, chamado mão morta. Então você tem uma sucessão de impostos, todos eles abusivos e cuja única finalidade é sustentar as mordomias das classes nobres. Qualquer semelhança com o nosso país é mera coincidência, tá bom? Então, esses abusos eles vão começar a aumentar cada vez mais as insatisfações populares, tá? Você tem nessa época próxima à Revolução Francesa um período de grandes problemas climáticos que atrapalham demais a produção francesa. E aí, quando você diminui a oferta de produtos, você aumenta os preços, o que faz com que a população francesa vá ter enorme dificuldade em se alimentar, tá? Enquanto você vai ter as classes nobres vivendo na riqueza absurda, na ostentação. Quem tem alguma dúvida disso, assista lá o vídeo que eu postei sobre o Castelo de Versalhes. Tudo aquilo é bancado e é patrocinado com o dinheiro do trabalho dessas pessoas comuns, que no período ali anterior à Revolução Francesa vão viver num sistema de miséria, quase passando fome, certo? Então você vai aliar isso à divulgação dos ideais iluministas. Então os ideais iluministas vão ganhar cada vez mais espaço, tá? Da República Democrática, dos três poderes, da não ao rei, da extinção da nobreza e por aí vai. Que vão fazer com que essas revoltas populares ganhem corpo. Porque agora não é uma revolta porque está errado, mas é uma revolta porque eles imaginam que tem algo novo a se colocar no lugar e algo que teoricamente funciona. E aí você vai ter um terceiro elemento que é o que vai fechar aí a Revolução Francesa. Os soldados que lutaram nos Estados Unidos. Tá? Então, quando o rei da França envia o exército, parte do exército francês, para ajudar os estadunidenses a derrotar os ingleses, a intenção dele é o quê? Humilhar os ingleses, os grandes rivais. Mas ele vai dar um tiro no pé, porque esses soldados vão ajudar a vencer a Revolução lá nos Estados Unidos e vão permanecer lá por um tempo. E vão vão participar da criação de um país novo, um país inspirado nos ideais iluministas, uma república democrática, com eleição, com direitos. E esses soldados, ao retornarem da França, eles voltam com essa bagagem. Tá? E aí a gente está falando de gente de todos os níveis, de generais a soldados rasos, que vão divulgar que essa ideia iluminista, quando colocada em prática, funciona. E aí você vai ter aquela luta popular, aquela revolta popular por fome, por miséria, que começa a ganhar uma motivação pelos ideais iluministas, que são apenas ideais. De repente esses ideais são concretos, você vai ter pessoas testemunhando como isso funcionou na prática. E aí a população vai para cima, tá? As dívidas da nobreza são gigantes, você tem revoltas populares pipocando por toda a França, um clima terrível de convulsão social, né? A nobreza começa a temer realmente pelo resultado da coisa, e aí o rei tem a brilhante ideia de convocar uma assembleia. O que é essa assembleia? Você vai reunir a nobreza, o clero e o povo para decidir como as coisas vão ficar. Algo que na França raramente acontecia, muito raro, tá? E aí foi convocada essa assembleia. Como funciona essa assembleia? Então foram eleitos representantes do clero, poucos, foram eleitos representantes da nobreza, também
uma quantidade maior que a do clero, mas ainda pequena, e foram eleitos representantes do povo, que é o terceiro estado, uma quantidade enorme, principalmente burgueses. E aí o que você tem em mente? Que todos os assuntos vão ser votados e quem vai ser privilegiado em tudo vai ser o povo, porque ele vai ter uma quantidade maior de votantes, de deputados e tudo mais. Tá? Só que aí é dado um golpe, né? O rei decide que cada estado vai ter direito a um voto. Então todos os deputados do clero vão ter um voto só, todos eles juntos valem um voto. Todos os deputados da nobreza também é um voto. E todos do povo juntos valem apenas um voto. Ou seja, todas as decisões tomadas seriam sempre em favor da nobreza e do clero. Porque a nobreza e o clero votariam juntos, 2 votos, e o povo, por mais que a quantidade de deputados fosse maior, teria um voto só, então sempre perderia. Então todas as discussões e as decisões seriam à toa, porque no fundo continuaria valendo a vontade da nobreza e do clero. Tá? Então aí você vai ter, o povo vai se negar a isso. Os participantes dessa assembleia vão se negar, vão criar um corpo unido de que não vão sair, não vão aceitar, vão criar problemas, vão impedir as votações. E isso vai fazer com que o clima se inflame ainda mais na França. A população francesa vai se sentir... Agora já não é nem mais uma questão só de fome, é fácil falar, né? Quem não está com fome, quem comeu, eu hoje almocei. É fácil falar de fome, mas uma população que não vai lutar só pela situação que eles estão passando, mas pela humilhação, pela tentativa de ser enganado que eles acabaram de passar pelos reis. E essa população vai para a rua, vai para o choque com o exército, lembrando que parte desse exército ou não vai lutar, ou vai lutar ao lado dos revoltosos, por acreditar que esse novo mundo, esse novo ideal deve ser implantado. Óbvio que uma grande parte ainda vai se manter fiel ao rei. E aí essa luta vai começar a caminhar para o lado da população, pela quantidade. Você tem uma quantidade enorme de pessoas lutando por seu ideal, ideais iluministas, contra um exército que em boa parte nem está muito interessado em lutar. Então você vai ter a população levando vantagem. E aí você vai ter o início da Revolução Francesa para valer. Tá? Então essa revolução é choque, é luta. A população, um dos maiores símbolos dessa revolução vai ser a tomada. Existia, né? Existe até hoje, local de visitação, uma prisão na França que se chama Bastilha, La Bastille em francês, né? Que era onde todos era uma prisão onde não eram presos bandidos, eram presos os opositores à nobreza. Tá? Então, seguidores desses ideais iluministas, os mais exaltados, que pregavam a luta e tudo mais, acabavam sendo presos políticos, né? E eram confinados nessa prisão da Bastilha, onde eram torturados e ficavam ali até morrer. Tá? Como um exemplo para que os outros não seguissem o seu caminho. E aí o povo vai tomar essa prisão e vai libertar todos esses opositores, todos esses presos políticos, num símbolo de que a França passaria por novos tempos. Tá? Então esse é como a revolução vai começar, vai ganhar corpo, vai ganhar espaço e vai se tornar efetiva na França. Esse é um dos símbolos. Nos meses seguintes, a população revoltada vai continuar a ter vitórias, vai continuar a avançar sobre os exércitos franceses, que vai culminar na tomada, na chegada ao castelo de Versalhes e na rendição da família real. Tá? E aí está efetuada para valer a Revolução Francesa. Não é a primeira Revolução Iluminista, como a gente já falou. Você teve aquela meia Revolução Iluminista na Inglaterra e uma Revolução Iluminista pura nos Estados Unidos. Tá? A Revolução Francesa não é a primeira, mas ela é importantíssima porque ela vai acontecer
não só num dos berços do totalitarismo, da monarquia, mas num dos lugares onde essa monarquia é mais cristalizada, onde nunca se imaginou que essa monarquia deixasse de existir, onde uma revolução tivesse frutos. Então essa é a grande importância da Revolução Francesa. Tá? Ela vai inspirar povos de outros países totalitaristas a lutar. Do mesmo jeito que os Estados Unidos inspirou demais, inclusive a França, mas inspirou demais as repúblicas, as colônias americanas a se tornarem independentes e se tornarem repúblicas democráticas, a França vai desempenhar o mesmo papel na Europa e tudo mais. Então vários outros países europeus, ao assistir o que acontece na França, inicialmente esses países vão tentar reverter a situação francesa, porque os nobres franceses, muita gente do clero, os que não aceitam ficar como leais ao novo governo, do clero principalmente, fogem e vão tentar montar exércitos junto com esses países monarquistas para transformar a França, fazer a França voltar a se tornar uma monarquia, tá? O que vai gerar um clima de terror na França, de medo de traição e tudo mais. Mas isso a gente fala na próxima aula. Mas a importância da Revolução Francesa é essa. De um lado, a Revolução dos Estados Unidos mostrou que isso era possível e animou as colônias a tomar essa atitude, inclusive a França a tomar essa atitude. A Revolução da França vai ter esse papel também na Europa. Ela vai mostrar aos outros povos o quanto é possível, o quanto que essa luta pode ser frutífera. Tá certo? Então, leiam o texto tem mais detalhes, dados mais precisos, dados que vocês não precisam decorar, tá, gente? O que vocês precisam é entender esse processo. Nomes, quantidades exatas, essas coisas eu tenho que saber, mas vocês não têm essa necessidade. O importante é que vocês entendam o processo, como as coisas caminham para uma revolução, beleza? E quais os frutos dessa revolução. Na próxima aula a gente volta a falar de Revolução Francesa. Vamos falar já da Revolução Instituída, que não deu muito certo, mas aí a gente vai ver, tá? Como ela é colocada, mas a coisa não vai funcionar. Diferente dos Estados Unidos, na França você vai ter, principalmente por causa dessa pressão externa que ainda pende para a monarquia, na França as coisas vão caminhar, os caminhos vão ser mais tortos, tá? A coisa não vai ser tão simples, e que vão levar a França a um novo governo totalitarista ainda mais abusivo e violento que os dos reis franceses. Ok? A gente se vê.